Olá, me perguntaram se tem como fazer uma estratégia focada em dividendos, mesmo que tu invista através de ETF. Então, nesse estudo aqui, eu quis trazer para vocês a simulação de um investimento feito no ETF Divo 11. Uma pessoa que faz aportes mensais nesse ETF, que justamente é um ETF que investe em empresas focadas mais no pagamento de dividendos. Vou mostrar se ele ganhou da inflação, qual valor tu teria no final se tu fizesse aportes mensais, e ainda vou falar um pouco sobre a mudança que aconteceu na metodologia dele aí em 2018, e também vou falar sobre o fantasma da tributação de dividendos, que eu sei que assusta muita gente. Meu nome é Felipe Carvalho e sejam muito bem-vindos ao Investir é Preciso. Vamos dar uma olhada nas regras de formação do índice de dividendos, que afinal o Divo 11 investe seguindo esse índice. Então vocês podem ver nesse documento da Ibovespa, está dizendo como é que é formado esse índice chamado de IDIV. Então basicamente o objetivo dele é acompanhar o desempenho médio das cotações dos ativos, que se destacam em termos de remuneração dos investidores, ou seja, pagam bastante proventos e juros sobre capital próprio. E aqui no item 4, nos critérios de inclusão, é onde a gente acha as regras desse índice. Basicamente tem que estar entre os ativos mais negociados dentro da bolsa e ele também tem que estar dentro dos 33% dos ativos com maiores dividend yield. E se a gente observar aqui no documento, ele mostra que esse dividend yield ele é calculado com os dados de 3 anos. Então são 36 meses que ele leva em consideração para fazer o cálculo aqui e ele faz a mediana. Então basicamente esse índice está tentando buscar empresas que têm regularidade e têm pagamentos de dividendos que são constantemente os maiores pagamentos de dividendos dentre todas as empresas listadas na bolsa. E aí a gente chega depois no ETF, que é o Divo 11, que investe nesse índice de dividendos. Basicamente, o valor que ele cobra para fazer isso é 0,5% ao ano. E se a gente dá uma olhada aqui, ó, a gente pode perceber que desde o início, basicamente em vários dos períodos, em praticamente todos os períodos, acaba que o Divo 11 ele tem uma rentabilidade melhor do que o índice que ele se propõe a seguir. Muitas vezes isso não acontece, quando um ETF tenta seguir um índice, na verdade tem uma diferença geralmente para baixo, que é chamado de tracking error, ou seja, ele não consegue acompanhar 100% a variação do índice, mas no caso aqui do Divo 11, ele consegue até superar um pouquinho esse índice. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso, mas primeiro eu vou mostrar em uma figura para vocês verem que vocês já estão vendo aqui nesse gráfico de barras. Como vocês verem aqui, ó, tá, a linha amarela é o ETF, o Divo 11, e a linha verde ou azul, dependendo do teu grau de daltonismo, não sei exatamente, fiquei na dúvida qual cor que é, a gente vê que é o índice de dividendos. E se a gente pegar aqui no final, a gente vê que o Divo 11 tem uma rentabilidade um pouquinho superior ao índice que ele se propõe a seguir. E tu deve estar pensando, Felipe, como isso é possível? Eu já vou mostrar para vocês como isso é possível olhando as demonstrações financeiras do Divo 11, porque aqui está mostrando, ó, ele tem uma renda de aluguéis dessas ações que ele tem em carteira. Então aqui, ó, tem valores a receber, tem ações, tem uma parte que está em renda fixa, então ele também tem um ganho ali de renda fixa e tem uma parte que ele ganha com empréstimo de ações. E se a gente for olhar nas regras aqui do ETF, a gente vai ver que na verdade 95% dele tem que seguir as ações do IDIV e ele tem uma pequena liberdade de mais ou menos 5% onde ele pode fazer outras operações que também podem ajudar a aumentar essa rentabilidade. Então é uma coisa bem positiva do Divo 11, se ele ganha do índice que ele se propõe a seguir e sem tomar muito risco, sem fazer coisas muito malucas, isso é positivo. E aqui nessa ferramenta a gente pode ver que o retorno acumulado do índice de dividendos de 31 de janeiro de 2012 até outubro de 2022, precisamente no dia 10, foi um retorno acumulado de 140,39%. E aí tu deve estar se perguntando, será que esse retorno foi suficiente para ganhar a inflação? E eu já vou te mostrar isso aqui agora. Então se a gente pegasse o valor ali, investisse em fevereiro de 2012 e quisesse ter esse valor corrigido pela inflação até agosto de 2022, e aí tu pode estar pensando, ah Felipe, mas ali no gráfico tu mostrou até outubro. Pois é, que eu não tenho o índice de inflação atualizado até o mês corrente. Esses índices sempre demoram um pouquinho para serem divulgados. Então eu voltei aqui no gráfico e atualizei a data para final de agosto. E a gente pode ver então que a rentabilidade acumulada baixou um pouquinho para 133
86,88%, mas igual ainda é superior a mais ou menos 86,65%, que foi o valor da inflação acumulada nesse período aqui de 2012 até 2022. Então, se tu tivesse feito um aporte lá no início de 2012, no DIV 11, esse teu valor teria sido corrigido pela inflação e tu ainda teria uma rentabilidade superior à inflação. Então, não somente acompanhando a inflação, mas tu teria uma rentabilidade real, o que é justamente o que tu gostaria de ter nos teus investimentos. Tá, Felipe, mas qual o valor que eu teria no final do meu patrimônio se eu investisse, sei lá, digamos R$500 por mês? É justamente isso que eu vou te mostrar agora, mas antes eu só queria te pedir, se tu tá gostando aqui do conteúdo do canal, clica para se inscrever e compartilha com mais pessoas esse conteúdo, especialmente aquele amigo, aquela amiga que tu quer ver investindo melhor, que tu quer que tenha um futuro financeiro brilhante. E falando nisso, eu também vou te aproveitar para fazer um convite, vou deixar o link na descrição para um evento que eu vou fazer agora nos dias 7, 8 e 9 de novembro, onde eu vou te explicar exatamente como construir a tua renda passiva passo a passo. Esse evento chamado de Maratona da Renda Passiva vai consistir de 3 aulas e aí tu clica no link aqui abaixo para se inscrever e tu vai ter maiores informações desse evento. Mas se realmente tu se sente meio perdido e tu quer aprender a investir melhor, especialmente com foco em construir uma renda dos teus investimentos que vai te permitir atingir os teus objetivos financeiros ou te ajudar como uma fonte de renda extra, ou daqui a pouco até possibilitar que tu se aposente antecipadamente, então eu acho que tu vai estar interessado no conteúdo que vai ter nesse evento. Clica para se inscrever e eu te vejo lá e vamos seguir agora com os resultados do estudo. Vou mostrar para vocês mais ou menos qual seria o valor que alguém teria acumulado no final de 127 meses, que é mais ou menos entre 10 e 11 anos. É um pouquinho mais do que 10 anos, um pouquinho menos do que 11 anos. E se a pessoa tivesse investido R$500 todos esses meses, esses 127 meses, daria um valor investido de R$63.500. E aí eu vou mostrar para vocês qual o valor que a pessoa teria acumulado de patrimônio. A pessoa teria acumulado praticamente R$120 mil. Então é basicamente como se ela tivesse investido 50% e tivesse ganhado mais 50% de retorno em relação a esse patrimônio total que ela acumulou. Não é bem 50%, mas é bem próximo a isso. Então vocês podem ver o poder dos juros compostos com uma estratégia bem simples, só investindo em um ETF, que na verdade eu não recomendo que essa seja a tua estratégia de investimento total, mas só aqui para mostrar os resultados desse estudo, eu acho que já vale a pena, já é interessante a gente ver. E os valores que são investidos mensalmente não são valores tão pequenos, mas também não são valores tão astronômicos assim, mostrando que com uma estratégia clara que tu siga e deixe o tempo fazer o seu trabalho, vocês conseguem acumular um bom patrimônio. E eu trouxe aqui uma tabela para mostrar para vocês, se a pessoa continuasse investindo, então agora ela já teria um capital inicial de R$117 mil, ela continuaria investindo R$500 e eu botei aqui um retorno anual de mais ou menos 9%. Já vou mostrar, vou explicar por que eu botei esse retorno anual de 9%. Afinal, ele é um pouquinho superior ao retorno que está aqui, ó, de 8,36% aproximadamente por ano, que foi o retorno que teve nesse período aqui analisado. Mas só para mostrar que se a pessoa seguisse esse plano, bem simples, ela basicamente chegaria no seu primeiro R$1 milhão. E olha que curioso, aqui está mostrando que o índice de dividendos, basicamente ali no final de 2017, em implementação ali em 2018, foi alterado alguns critérios para fazer essa carteira teórica. Basicamente o que mudou foi a forma de ponderação desse dividend yield e o cálculo do dividend yield. E a gente vendo que esses critérios aqui, principalmente esses dois, foram alterados e a gente não tendo mais informações, eu não consegui achar sobre quais exatamente foram essas mudanças, mas a gente consegue perceber que mudou um pouco a estrutura basilar de como é calculado esse índice. E aqui eu achei no estudo da B3 que ele mostra qual teria sido o resultado de 2012 até 2017, até o final de 2017, se já tivesse sido empregada essa nova metodologia. A gente pode ver aqui com essa nova metodologia, o índice de dividendos durante esse período aqui, ó, de 2014 até 2016, essa nova metodologia teria tido um resultado bem superior à metodologia antiga. Chegando aqui no final do período, essa diferença praticamente diminui, mas a nova metodologia ainda continua tendo um resultado um pouquinho superior. Então é por isso que eu falei que naquela simulação eu botei um retorno de 9% ao ano, que é um pouquinho maior do que o gráfico disse que historicamente teve, mas lembrando que essa nova composição ela só começou a efetivamente ser aplicada nos últimos 4 anos.
Então, teoricamente, esse índice de dividendos, que é a composição que a gente tem agora, ela é uma composição melhor da que foi aplicada efetivamente no passado. Então, talvez tenham resultados um pouquinho melhores. E agora sobre a temida tributação de dividendos, o que eu acho que vocês devem fazer? Olha, a primeira coisa eu queria sempre salientar, ninguém tem bola de cristal. Realmente, está todo mundo falando que é bastante provável que no ano que vem, independente de quem ganhar a eleição, a tributação dos dividendos volte a ser pauta. E já foram algumas vezes que houve tentativas bem efetivas de implementar essa tributação. Mas nas outras vezes o que se provou que na verdade foi uma boa oportunidade de compra, porque o mercado caiu reagindo a essas notícias de tributação e depois ela não se concretizou. E aí quem aproveitou aquelas quedas acabou fazendo compras com desconto. Mas então é sempre importante a gente lembrar, por mais provável que tá todo mundo dizendo que vai acontecer essa tributação de dividendos, talvez no próximo ano ou talvez nos outros, ninguém tem bola de cristal. E para a gente realmente saber o impacto, a gente teria que saber exatamente quais seriam as regras que seriam implementadas nessa tributação. Porque eu já vi gente falando que estão querendo, inicialmente pelo menos, botar regras de só tributar quem faz retiradas, quem recebe dividendos na ordem de 6 dígitos por mês. Então, basicamente, seriam poucas pessoas que seriam afetadas. Claro que a gente sabe que o governo, quando ele começa uma tributação, ele geralmente começa com um limite mais alto e ao longo do tempo ele tem uma tendência a querer baixar esse limite e aí cada vez mais pegar mais pessoas. Mas o que eu quero dizer é que, como a gente não sabe exatamente como seria essa tributação, é difícil tu querer se antecipar e tomar alguma atitude em relação a isso. Claro que o índice de dividendos ele acaba ficando um pouco mais exposto a esse risco, mas lembrando, tem várias ações que estão no índice de dividendos que estão em outros índices, como o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Se isso realmente for implementado, é bem provável que o mercado vai reagir, levando a uma queda das cotações. E eu queria só salientar que provavelmente isso impacta muito mais quem já está na fase de viver de renda. Porque quem ainda está na fase de acumulação, ok, as cotações vão cair, mas depois o mercado vai se ajustar a essa nova realidade. As empresas talvez vão fazer mais bonificações, vão fazer mais compras de ações, ou seja, vão achar outras formas de remunerar o seu acionista. Então isso o mercado vai se readequar e tu vai continuar aportando e seguindo o teu plano e aí no longo prazo esse impacto vai ser diluído. Agora alguém que já tem um patrimônio bem grande e recebe já uma renda num nível de patamar, a partir do momento que ela for tributada, essa renda vai ter uma queda bem expressiva e o impacto vai ser um pouco maior. Mas assim, eu sei que talvez tenha alguns de vocês que estão pensando que então eu não vou investir agora, eu vou esperar ver o que vai acontecer, se vai ser tributado ou não vai ser tributado. E eu posso te garantir que essa não é a melhor decisão. Tu ficar esperando ver o que vai acontecer para ir investir não é a melhor decisão, porque como eu já falei, a gente não tem como prever. Tem gente que lá no passado, quando começaram com a ideia de tributar os dividendos, tomou essa decisão e talvez até hoje essa pessoa não investiu. E claramente o patrimônio dela sofreu por causa disso. Então tu tem que ter a tua estratégia, tu tem que seguir ela e buscar eliminar esses ruídos, porque até que se concretize ainda é ruído, por mais provável que pareça que vai acontecer. Se ela vier a acontecer, a gente vai lidar com ela. E aí me conta abaixo, o que tu achou desse vídeo? Eu quero saber se tu ficou surpreendido com os resultados que eu apresentei aqui de uma estratégia simples com apenas um ETF, que lembrando, não é o que eu faria para minha carteira, ou se daqui a pouco algum familiar viesse me pedir ajuda, não seria o que eu recomendaria para eles. Eu gosto de diversificar em mais classes de ativos, mas igual, acho que em termos de ilustração de como uma estratégia bem simples, com pequenos valores, mas com um prazo adequado de investimento, pode trazer resultados que tu nem imaginava. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.